Olá, bom dia. Está começando mais um Acontece Agora com as principais notícias desta quarta-feira. São 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. Em mais uma ação para combater fraudes nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu um aplicativo específico para mesários. Agora eles vão poder denunciar crimes e comunicar problemas nas urnas durante a votação. E para garantir maior credibilidade para o eleitor, o Tribunal Superior Eleitoral desenvolveu um aplicativo específico para ser utilizado pelos próprios mesários, que a partir do segundo turno das eleições de 2018 vão poder agir em caso de denúncia de fraude, se comunicando em tempo real com a Justiça Eleitoral. Todos eles receberão orientações específicas sobre essa ferramenta, que também será usada para a comunicação online em caso de mau funcionamento das urnas eletrônicas. O assunto foi tratado nesta segunda-feira pelo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, e a presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Segundo o Raul Jungmann, o aplicativo tem como objetivo fazer com que toda e qualquer denúncia contra as urnas possam ser comunicadas ao juiz eleitoral e também órgãos de segurança, para que, se for necessário, seja aberta uma investigação. O ministro disse ainda que a preocupação das autoridades é tirar qualquer tipo de dúvida do eleitor e apurar todas as denúncias de fraude, assim como resolver problemas mecânicos das urnas. Durante o segundo turno, o TSE vai disponibilizar servidores da área técnica aos 2 centros que monitoram a segurança das eleições para ajudar a identificar com maior rapidez informações falsas e permitir que o tribunal as desminta publicamente com celeridade. Raul Jungmann ressaltou que a proliferação de fake news é uma realidade com a qual a sociedade precisa lidar, mas que se torna um problema quando a notícia falsa induz e simula uma fraude que não existe. Faltam só 12 dias para o segundo turno e uma curiosidade é que, além das eleições para presidente e para governador em 3 estados e no Distrito Federal, alguns municípios brasileiros terão ainda as chamadas eleições suplementares, que é quando a Justiça Eleitoral aproveita o momento para realizar também as eleições para prefeito e vice-prefeito, em cidades onde os eleitos tiveram os mandatos cassados. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje o dia amanheceu nublado e com garoa em algumas partes da região sudeste. O tempo deve continuar assim durante o dia. Vamos conferir a previsão do tempo completa para todo o país. Neste sábado, o ar frio de origem polar começa a se afastar do sul do Brasil e a tendência é de elevação das temperaturas sobre a região. Por isso, praticamente todas as áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina terão maiores períodos com sol, mas ainda há condições para chuva no oeste e norte catarinense e no centro-sul do Paraná, incluindo a capital Curitiba. Toda essa faixa que vai do leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo, sul de Minas Gerais, Rio de Janeiro, a região de Vitória e o extremo sul da Bahia terão um dia com predomínio de céu nublado e chove a qualquer hora do dia, mas não há alerta para chuva forte. Toda essa faixa que vai do oeste de Minas Gerais, centro-oeste do país até áreas do Amazonas, centro-sul do Pará, Tocantins e Maranhão terão um dia com bastante sol e calor, mas pancadas de chuva com raios são esperadas para ocorrer a partir da tarde. Atenção porque há alerta para temporais para toda essa faixa que vai do noroeste de São Paulo, leste do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e Triângulo Mineiro e também sobre áreas do oeste do Amazonas. O ar seco vai predominar e garantir um dia de calor para toda essa faixa que vai de Boa Vista, em Roraima, até o estado do Amapá, em áreas do interior do Nordeste e também sobre áreas do noroeste de Minas Gerais. Os ventos marítimos trazem umidade e ainda vão provocar chuva rápida da região de Salvador até Maceió, em Alagoas. A mínima prevista em São Paulo é de 14 graus, 21 graus em Brasília, máxima de 33 graus em Rio Branco, 35 graus em Manaus e a máxima pode chegar aos 38 graus em Boa Vista. A explosão de uma bomba hoje em uma faculdade no leste da Crimeia deixou pelo menos 18 mortos e cerca de 50 feridos. Um aluno de 22 anos usou um explosivo improvisado na ação e se matou em seguida. O corpo dele foi encontrado baleado dentro da instituição. O cônsul da Arábia Saudita deixou a Turquia ontem. A casa dele foi revistada pela polícia por causa de uma investigação após o desaparecimento de um jornalista no começo desse mês.
Mohamed Al-Otaibi viajou em meio a uma investigação sobre o possível assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi no consulado na Turquia. Ele deixou Istambul a bordo de um avião da companhia saudita, informou a mídia turca. A polícia e promotores da Turquia revistaram a embaixada saudita na segunda-feira, depois da autorização de Riad, em meio ao tumulto global sobre o desaparecimento do jornalista desde 2 de outubro. A mesma equipe revistou a residência de Al-Otaibi na terça-feira. As buscas ocorrem enquanto alguns meios de comunicação dos Estados Unidos dizem que a Arábia Saudita está preparando um relatório que admite que Khashoggi morreu durante o interrogatório. A Arábia Saudita até agora insiste que o jornalista havia deixado o consulado em segurança. O crítico do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman vivia exilado nos Estados Unidos desde 2017 e colaborava com o jornal The Washington Post. O Brasil é o 10º colocado no ranking mundial de desperdício de alimentos. Todo dia, cerca de 40 mil toneladas de comida vão para o lixo. Muitas vezes, o alimento é descartado sem necessidade. Vamos conferir. Olhando bem para esses pés de alface, a única diferença está no tamanho. Mas as duas foram plantadas juntas. O que determinou o crescimento diferente foi a falta de nitrogênio. O experimento faz parte de um estudo da USP, onde agrônomos cultivaram alimentos com algum tipo de deficiência nutricional. A partir do momento que você tem uma análise de solo, você tem capacidade de fornecer aqueles nutrientes que estão faltando através de uma adubação, né? Então, faltando, ele não vai ter uma produção tão alta como ele espera, né? E vai ter produtos também com deficiência, né? E aí o mercado não compra isso. Esses tomates parecem estar estragados, mas não estão. O que faltou no cultivo foi o cálcio. A falta causa deficiência e o excesso causa toxidez. Então, isso é igualzinho para nós, seres humanos, né? Nós temos sempre, os nutricionistas falam, vamos ter uma nutrição balanceada, é isso que a gente precisa fazer com as plantas. E se a falta de nutrientes prejudica os alimentos, o mesmo acontece com o nosso corpo. Quando a gente tem deficiência de vitamina e mineral, é muito fácil ver nas unhas quebradiças, cabelos, a pele fica muito mais seca. Fora quando essa deficiência é um pouquinho mais severa, no caso da anemia, na falta de ferro, que a gente tem o cansaço, a fraqueza, as cãibras. Então esses são os principais sinais e sintomas que a gente pode identificar a deficiência de vitaminas e minerais no corpo humano. Com os alimentos descartados, o mundo desperdiça 1,3 bilhão de toneladas. O Brasil tem grande participação nesse número. Nas feiras livres é possível ter uma ideia do tamanho desse desperdício. Depois da chamada xepa, milhares de toneladas de frutas, verduras e legumes que poderiam ir para o prato do brasileiro vão para o lixo. Aqui em São Paulo, esse número representa cerca de 33 mil toneladas de alimentos. Uma grande parcela de ótima qualidade, que poderia ser reaproveitada. O produto que hoje é vendido no Brasil, seja hortícola ou cereais, ele é barato, né? Ele não é tão caro assim. E as pessoas acabam comprando além daquilo que ela vai consumir, né? E acaba, às vezes, não consumindo, passando do tempo de consumo e acaba jogando fora. Então, o nosso lixo é muito rico nutricionalmente. E isso já foi estudado, já foi mostrado, né, por números, né, por vários institutos, né, e realmente esse desperdício é enorme no Brasil. Eu fico por aqui. Mais informações você confere ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você. Até mais.